Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Drops, essa série de pequenas mensagens, onde todos os dias de janeiro a gente recebe um recado do coração de Deus diretamente para o nosso. Então, vamos lá? Nesses tempos de hoje, nesses tempos atuais, a gente sempre ouve, essa ideia de que a gente tem que correr atrás, a gente tem que construir o nosso futuro, que nós somos escritores da nossa própria história. É verdade, existe sim, uma parcela da nossa contribuição com a nossa própria vida. A gente precisa correr atrás, a gente precisa andar, trilhar o nosso caminho, claro. Mas é tênue essa linha entre confiar demasiadamente em si mesmo e colocar em Deus a força, a confiança para viver essa vida. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 5 a 8, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso ele não se incomodará com o calor e suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. É interessante ver como o profeta Jeremias faz uma comparação entre as pessoas que dependem completamente de Deus e as que não dependem, com a ideia da árvore. Uma árvore que está plantada no deserto, que não existe água para alimentar essa raiz. E uma outra árvore, aquela que confia completamente, depende de Deus, ela está plantada junto ao rio, então as raízes encontram água. Agora, o interessante do texto é que o profeta diz que aqueles que confiam completamente em Deus, que dependem, que colocam a sua força de vida em Deus, são árvores plantadas junto a esses rios, então as suas raízes ali recebem águas, mas o sol, mais o vento e as dificuldades da vida ainda assim acometem essas árvores. Isto é, o fato dessa pessoa confiar em Deus não exime essa pessoa de passar pelos ventos, ou seja, a árvore continua sofrendo o sol, passando pelo vento forte, pelo sol escaldante, por tempos de dificuldades, mas o grande detalhe são as raízes que encontram água e se fortalecem. Então, aqueles que confiam em Deus completamente, essas pessoas encontram a única água que pode fazer com que a árvore permaneça de pé quando as dificuldades da vida vêm. Isso chama-se felicidade. Eu sempre digo que depender de Deus é a felicidade. Mas aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que acham que são capazes, totalmente capazes, esses não resistirão quando a vida vier com os ventos, quando o sol bater, justamente porque não existe raiz. O Drops de hoje é para que a gente entenda que confiar em Deus é combustível para a vida. Depender de Deus é felicidade. E que essa relação com Deus é a única água capaz de alimentar essa árvore e fazer com que ela continue firme, mesmo nos tempos de dificuldade. E você, depende completamente de Deus? Que Deus te abençoe.